Bom dia, tudo bem? Tá todo mundo de férias, inclusive eu, mas não é só porque a gente está de férias que a gente pode relaxar totalmente e não pensar nas coisas que são importantes pra gente, assim, como professora, na sala de aula, né? O que a gente pode levar para os nossos colegas e também compartilhar com os nossos colegas e também para os nossos alunos, que é o nosso objeto maior de trabalho, né? Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre materiais de largo alcance ou materiais não estruturados. Algumas pessoas falam não estruturados, outras pessoas falam de largo alcance. Eu particularmente gosto muito de falar de materiais de largo alcance, pela possibilidade que ele nos dá aí de criação, de imaginação. E eu fico meio assim ainda resistente em usar materiais não estruturados, porque para mim tudo tem uma estrutura, né? São bem diferentes, mas tem uma estrutura. Então eu acabo não usando muito e aposto aí nesses materiais de largo alcance. Eu trouxe alguns dos materiais que eu utilizo muito em sala de aula e que são muito legais e dão muito certo lá no momento de criação, no momento de brincadeira, naquele momento tão inventivo da criança, né? Então o que eu trouxe para vocês verem? Eu trouxe carretéis que vocês podem encontrar em qualquer lugar que tenha, principalmente nas oficinas de costuras industriais, que elas são que tem muito mais coisas, né? Então você pode encontrar tanto esse quanto esse também, que aí te permite um monte de coisas, né, de brincadeira. Esse também, que os meus alunos adoravam brincar, que eles estavam soltando pipa. Então aqui eles enrolavam a linha e ficavam lá assim o tempo todo. Muito interessante, colocavam no pezinho, segurando, e aí empinavam pipa. Eu achava isso a coisa mais linda do mundo. Esse caninho aqui, eu encontrei, sabe aonde? Em supermercado, em quitandas. Fiz aí uma parceria com a galerinha aqui do meu bairro, e eles acabam guardando para mim esses caninhos, que são aqueles onde tem uns saquinhos pra gente tirar e colocar os legumes, as verduras, as frutas. Então vale a pena aí fazer uma parceria com o pessoal que tem na sua comunidade. Agora esse que é muito legal, tem uma empresa aqui onde eu moro, aqui em Caieiras, que eles fazem cadarço, todo tipo de cadarço. Então eu fui lá e pedi, eles doaram várias caixas. Isso aqui é muito legal, que as crianças fazem torres, enfim, fazem de conta que é um braço de robô, fazem muitas coisas. Ganhei também algumas amostras assim de tecido, que as crianças brincam de leque, brincam de pintura e utilizam muito também no momento de arte, então de fazer colagem, de recorte e cole, enfim, tudo que a imaginação der conta, né? Aí a gente tem também os canos e cotovelos. Isso aqui eu peço para os pais me mandam. Às vezes tem em casa restos de construção. Isso é muito interessante porque eu tenho canos de várias polegadas, aí eles vão encaixando e isso vão formando grandes construções muito interessantes, que eu acho que vale a pena também a gente pedir essa doação para os pais, e eles vão mandando para casa, que vai surgir coisas que vocês nem imaginam de lindo. Agora, uma das coisas que eu gosto bastante também é o conduíte, que eles brincam de várias coisas, de varinha mágica, e tem uma sonoridade, cada um tem uma sonoridade diferente. Então olha só esse daqui, que legal. É um som muito legal, agudinho. Tem esse que é um pouco maior e ele faz um outro tipo de som, uma outra sonoridade. Então, ó. Muito legal, as crianças piram com esse tipo de objeto. E eles brincam também de unir os canos com isso. É muito legal. E tem esse grande, que quando eu levei para minha sala de aula, foi assim o maior sucesso. Eles usaram junto com os canos. E é muito legal, uns alunos montaram uma fazenda de um lado, uma fazenda do outro. E nas narrativas que eu ouvi, né, era mais ou menos assim, faltou água numa fazenda. Então eles encaixaram esse conduíte aqui, né? E aí eles transportavam água de uma fazenda para outra. Olha que coisa interessante. E aí, por que eu aposto nesses materiais? Muito mais do que dos brinquedos industrializados, as bonecas, os carrinhos, que eu adoro também, não deixo de gostar. Mas quando eu ganho uma boneca, do que eu vou brincar? Ou eu vou brincar de mamãe, vou dar comidinha, vou fazer ninau, eu sou uma médica, também estou cuidando dessa boneca, mas ela tem já
uma função pré-definida. Que é a mesma coisa do carrinho e de outros brinquedos que você vai lá e compra. Ele faz tudo por você, né? A criança não precisa fazer nada. Ele já diz o que tem que fazer, na verdade. Diferentemente desse tipo de material que aposta no quê? Na criação, na invenção da criança, né? Ela pode ser qualquer coisa o tempo todo. Na mesma hora que ela é uma cobra, ela pode ser um telefone. Na mesma hora que é um telefone, já muda para uma da coisa, é um cabelo. Então isso, ele dá inúmeras possibilidades. E a gente que aposta nisso, nesse potencial criativo da criança, acho que é mais do que importante a gente oferecer isso em sala de aula. E não só em sala de aula, viu? Em casa também. Porque, por exemplo, tem crianças que têm inúmeros brinquedos. Você entra num quarto, tem brinquedo até o teto, né? E às vezes esse brinquedo vai para o resto da vida. Essa criança cresce e nem consegue brincar, porque alguns brinquedos ficam lá de enfeite. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a criança viva a infância e que brinque o máximo que ela puder. Bom, e depois de tudo isso, além de tudo isso, hoje eu fiquei pensando na minha infância, me deu uma saudade. Aí pensei nos momentos que eu passava nas férias, numa fazenda lá em Itapira, chamada Fazenda dos Forões, que era uma fazenda de café que existe até hoje, das minhas tias queridas, dos meus primos queridos, Gabriel, Ana Paula, Maria Alice, a tia Odete, o Paulinho, minha tia Mercedes, minha tia Vani, minha tia Dila, todo mundo que possibilitavam momentos incríveis pra gente, né? A gente brincava no pasto, a gente brincava na cachoeira, a gente brincava no meio do cafezal. E aí, eu ficava numa casa grande, né? Que era a casa central lá dessa fazenda, e tinha um pasto enorme no meio que levava para uma outra casa de uma tia minha chamada Odete, que é uma pessoa que eu amo de coração e que eu gostava de ficar na casa dela. E no meio, é lógico, né? Entre as duas casas, nesse pasto enorme, tinha um monte de bois, de vacas, e eu, da cidade, morria de medo, até que venci esse medo e conseguia passar por lá. E quando eu voltava para minha cidade, Mariporã, lá estava eu brincando de faz de conta, e eu fazia de conta que os boizinhos estavam lá na minha casa e eu passava por eles. Mas como eu não tinha boi de verdade, o que eu fazia quando eu era pequena? Eu pegava lá na geladeira da minha mãe batata, chuchu, berinjela, qualquer coisa que tinha lá, e eu montava os meus boizinhos. Com o quê? Com uma batata, com palito de fósforo. Quem não fez isso, gente? Que é da minha época, hein? Palito de fósforo, muita criatividade, muita imaginação, e lá estava o meu boizinho passeando pelo pasto. Olha que coisa mais legal. E aí a gente consegue criar tantas coisas. Por isso que quando fala assim, vamos resgatar a infância para a criança, eu sou muito contra. Eu acho que esse verbo precisa ser mudado. Ao invés de resgatar, a gente precisa apresentar essa infância, porque o resgate é nosso. Nós tivemos uma infância diferente, né? Então essa infância, nossa infância, precisa ser contada, precisa ser mostrada para essa criança. Eu acho que a gente tem que dividir com elas os momentos maravilhosos que a gente passou quando éramos crianças. E aí, olha só, o que eu sugiro para vocês? Um gravetinho pode ser aqui uma pessoa andando nesse boizinho. Olha só. E além disso, o que você pode? Pelo caminho que você anda, aí no quintal da sua casa você tem folhas, tenho certeza, pedrinhas de jardim, outro tipo de pedra. Tudo isso vira brinquedo e brincadeira para a criança. Eu acho que o adulto precisa também usar essa imaginação, precisa ir lá dentro de si, fazer uma imersão dentro de si, pensar no que viveu, em todas as coisas que foram importantes e trazer isso para a criança, né? Para o seu filho, para o seu aluno, para o seu sobrinho, seja lá quem for. Então, o que eu falo para vocês? Diga não ao consumismo. Parem de comprar brinquedos. Não é assim, acho que pode comprar. Mas o que a gente ensina com isso, né? Cada vez a criança quer uma coisa diferente, a gente está lá ensinando para ela que tem que comprar mesmo, né? E não é isso.
Não é isso, a infância passa muito rápido. E o importante é a gente viver essa infância. E para isso que eu quero falar para vocês, olha só. Tem uma música no meu CD, no CD da trupe Arteiros e Musiqueiros, que diz assim, que é muito importante a criança criar, que é muito importante a criança conviver com coisas que são simples. É por isso que eu fiz essa música. Então, galerinha, deixa a criança criar, deixa a criança brincar. Deixa a criança criar, Deixa a criança brincar, deixa a criança criar. não é necessário comprar. A gente não quer um carrinho, a gente não quer avião. A gente quer ser passarinho, a gente quer ser lampião. A gente não quer videogame, a gente não quer celular. A gente só quer liberdade, correr com a liberdade. É isso aí, deixa a criança brincar, galera, deixa a criança criar. Vambora para esses materiais que são importantes, materiais de Marlon Santos. Beijo, galera, tchau. A gente não quer